pessoal, tudo bem? Eu sou Arnon Júnior Moreira e venho mais uma vez pela Animarte apresentar um quadro em que a gente tenta debater algo mais do que a política do dia a dia, o imediatismo da televisão. E esse quadro, Ponto de Reflexão, tem como intuito nos fazer pensar um pouco mais sobre algumas coisas que de repente nos passam despercebidas no dia a dia. Então eu não vou tomar muito o tempo de vocês, porque o objetivo desse quadro é justamente ser breve. Então, vou enunciar do que vamos falar. A gente pretende fazer uma série a respeito de o porquê a filosofia é importante. Isso mesmo, o porquê a filosofia é importante. Porque a gente tem na cabeça aquela concepção de que a filosofia é apenas uma matéria chata que fazia parte do currículo escolar, né, na época do ensino médio. Hoje em dia, inclusive, a tiraram da grade, da malha curricular e já nem é tão um incômodo como era nos nossos tempos de escola. Quando as pessoas diziam que a filosofia é um papo de é coisa de maluco, eles falam absolutamente qualquer coisa para chegar em qualquer lugar. Você ir ficar aí pensando, penso, logo existo. Essa árvore é uma árvore ou ela quer me fazer pensar que é uma árvore. Eu cresci com essa mentalidade, né? Na escola também temia, na minha época ainda era parte da malha curricular e não me era muito interessante. Algumas coisas foram acontecendo na minha vida, alguns conteúdos foram aparecendo na minha frente e eu fui devorando eles e a filosofia passou a ser algo muito interessante porque eu passei a observar com outros olhos. Vamos do início. Esse conceito, filosofia, ele foi estabelecido antes de Cristo, nas faixas de 500 anos, 600 anos antes de Cristo, por um filósofo muito conhecido denominado Sócrates. Inclusive a filosofia se divide em pré-socrática e pós-socrática, de tão importante que esse sujeito foi. Essa é uma representação, né? Sócrates bebe cicuta, foi a forma como ele foi executado. Ele era um filósofo, definiu esse termo e dizia que a filosofia era a prática da sabedoria no intuito de buscar pela verdade. Tem uma história de que um grande profeta grego, né, foi ver com um oráculo e perguntou quem era o homem mais inteligente de toda a Grécia. E esse oráculo respondeu que seria Sócrates. Então esse sujeito, esse profeta, correu e foi contar para Sócrates. Sócrates, perguntei para o oráculo de Delfos qual seria a pessoa mais inteligente de toda a Grécia. Ele disse que é você. E Sócrates, tá maluco? Não tem jeito, isso não é verdade, eu vou te mostrar. E aí a saga de Sócrates é debater com indivíduos entre conhecedores da lei, conhecedores de ciências, de matemática, com artistas, e procurando pessoas que fossem de fato mais inteligentes do que ele, e ele morreu condenado à morte, porque ele acabou desmoralizando muito dessas pessoas que todo mundo achava que eram importantes. A exemplo de Trasímaco, né, que era, na época convívio, no círculo de convívio de Sócrates, ele era um detentor da justiça, ele ajudava as pessoas nos julgamentos locais e tal, e se julgava o detentor da justiça, Trasímaco. E um dia Sócrates foi conversar com ele sobre o que era justiça. E aí primeiro ele defendeu para Sócrates que justiça era a vontade do mais forte, né, sobre o mais fraco. Aí ele, isso é justiça? Ele é. Sócrates, poxa, carne é um alimento nobre, né? Um alimento que provém muita substância, né? Muito vigor para quem a come. Então aí ele citou um atleta da época, muito vigoroso, falou, então tá, ele é maior, mais forte do que nós. Aí você quer dizer que é justo ele comer carne e a gente não, já que a gente é mais fraco que ele? Isso não seria justo, né? E Trasímaco, pô, é verdade, eu sou mais fraco que o cara, mas eu queria carne, não pudesse. Você está distorcendo as minhas palavras, ele falou para Sócrates. Não, foi você quem disse. E aí na sequência o diálogo continua e Trasímaco tenta convencer Sócrates de que, na verdade, a justiça se dá também sobre a imposição das leis, aquilo que é denominado lei, né, para a sociedade é justo, e se você não cumpre é injusto e tem que ser preso. Aí Sócrates, pô, beleza. Então você concorda comigo que os políticos, né, as pessoas que determinam as leis, eles também são seres humanos? Opa, claro, lógico, eles são deuses, né?
E como ser humano, eles estão passíveis de erro? Claro que estão e tal. Então, peraí, se em um momento ele erra na hora de escrever a lei e o que ele acha que é vantajoso para a sociedade passa a ser uma desvantagem, né? Passa a ser um prejuízo para a sociedade. Então você acha que mesmo assim as pessoas têm que cumprir porque é uma lei e ponto, que é justo. Não, não é isso que eu disse. Eu disse, enfim, Trasímaco ficou muito furioso com Sócrates, porque no final Sócrates mostrou que apesar de ele deter um cargo, né, ele, Trasímaco, deter um cargo que manejasse a justiça e precisasse conhecer bem e aplicá-la de maneira assertiva, Trasímaco não estava preparado para aquilo. E isso ofendeu Trasímaco. E assim como Trasímaco, outros vários nomes importantes, né, do período socrático se ofenderam muito com a habilidade que ele tinha de expor alguns fatos, né? E Sócrates foi condenado à morte e essa representação é justamente o momento em que ele bebe cicuta para ser executado. Uma coisa importante de se dizer é que ele optou por ser executado, que ele tinha uma versão meio por baixo dos panos de ser exilado e fugir e tal, mas ele não aceitou, porque ele acreditava na verdade, acreditava na justiça e foi algo que a justiça determinou, embora muito parecido com o desmonte que ele fez ao argumento de Trasímaco. No final, ele teve que executar uma lei que, na verdade, ele não achava que era justa. E para Sócrates, a filosofia era isso, era a busca incessante pela verdade. Né? Você usar a sua sabedoria para buscar pela verdade. Existiam pessoas que manejavam o conhecimento naquela época, era como se fossem os professores ou os advogados, sabiam de muita coisa, e eram denominados sofistas, né? Mas, na verdade, os sofistas eram como se fossem showmans, né? Eles queriam aparecer e é como aquele sujeito de filme de época que se veste com couro de leão para fazer um discurso pelo rei, aquele era um sofista. E enquanto Sócrates era um mero escultor que andava com suas sandálias e suas túnicas, né, suas vestes bem simplórias e ensinou bastante gente, muitos seus conhecimentos sem cobrar nada por isso. Eu disse que a filosofia se divide em pré e pós-socrática. Resumindo, os pré-socráticos eles estavam mais interessados em como as coisas funcionavam. Por exemplo, a gente tem Tales de Mileto. Tales de Mileto, um grande matemático, né? Ele, Teorema de Tales, estudou bastante coisa sobre o bem, a verdade, como filósofo, mas a nível de ciência, ele ofereceu muito à biologia, ele acreditava que a vida na Terra haveria se originado da água, através de evolução por meio de compostos orgânicos. Muito parecido com o que Charles Darwin iria dizer 2.500 anos depois de Tales de Mileto. Então esses caras, esses filósofos, eles eram homens além do seu tempo, né? Eu queria que isso tivesse me sido dito na época da escola, mas graças a Deus eu consegui recuperar o tempo perdido e aprender alguma coisa sobre esses caras. Ainda no período pré-socrático, a gente tem Pitágoras. Pitágoras, você pode não lembrar de cabeça, mas quando falar dos catetos e da hipotenusa, você vai se lembrar. Esse era esse era Pitágoras. Foi também um grande filósofo, né, discorria sobre a essência do existir, né, a busca pela verdade, e um grande matemático. Mas o grande invento de Pitágoras foi a música. Ele observou pela primeira vez a escala musical, e o primeiro instrumento de corda inventado foi por ele, o monocórdio. Hoje seria tipo um birimbau, é uma corda só, mas ele fazia fragmentos dessa corda, aumentando e diminuindo a tensão, e no final deu origem àquele instrumento grego que a gente conhece, que é a harpa. Então, Pitágoras, outro pré-socrático, muito interessado sobre a astrofísica, né, a localização dos astros e tal. Inclusive, dizem que ele foi o primeiro a discorrer sobre um eclipse solar e o primeiro a observar que a Lua, de fato, era iluminada pelos raios do Sol. A gente está falando de 500 anos antes de Cristo. Era muita ciência, né, para
para pouco recurso que eles tinham naquela época. Sócrates, antes dele, né, a gente citou aqui Pitágoras e Tales de Mileto, mas também existem os filósofos pós-socráticos. Acho que talvez o mais famoso deles seja Platão, que foi um discípulo de Sócrates, que apesar de muito conhecimento, Sócrates não deixou nada escrito. Então muitas das passagens que a gente lê hoje sobre Sócrates, na verdade, foram deixadas por Platão. Né? Conviveram muito, os diálogos de Sócrates. Platão também elaborou o mito da caverna, onde ele tenta explicar e fazer uma comparação da aquisição de conhecimento por parte do homem como a vida em cavernas. O homem sem conhecimento é um homem dentro da caverna. E quando ele olha de fora, quando ele olha de dentro para fora da caverna, aquela luz toda, né? Porque dentro da caverna, só o que o homem enxerga são sombras do que tem lá fora. E às vezes essas sombras o assustam, porque as sombras podem assumir formatos estarrecedores, né? Bem, como a gente vai dizer, chocantes, né? Então, o homem que está na caverna tem medo de sair. O homem que não tem conhecimento, às vezes, tem receio de adquiri-lo. Ou tem receio das coisas que remetem a esse conhecimento. Mas uma vez que o homem sai da caverna e começa a adquirir conhecimento, ele não quer voltar. Então, a parte desse pensamento filosófico de Platão sobre o conhecimento, ele também deixou muita coisa, muita bagagem a respeito de conhecimento jurídico. Muitas das leis que a gente tem hoje foram fundamentadas há 2.500 anos atrás, com a ajuda de Platão. E também sobre ciência política. Muito da política de hoje é explicada pelos conceitos determinados por Platão. Eu não vou aqui entrar em detalhes, mas convém você depois dar uma pesquisada, uma estudada e ver como é interessante. Tem um pós-socrático também, Euclides, que discorria muito sobre o bem, sobre as virtudes, e a parte disso agregou muito conhecimento para a geometria, volume, escalas e tal. Então, o que eu quero dizer é que a gente nota a importância da filosofia quando você repara que vários dos filósofos, vários dos homens que desenvolveram a filosofia, eles agregaram conhecimento em outras áreas, né? Aristóteles foi um gênio da razão, né? da dialética, da oratória, e também contribuiu muito nas ciências biológicas, a nível de zoologia, a nível de astronomia também. Então, era muito normal que esses filósofos abarcassem estudos em outras áreas e fossem, a gente via filósofo matemático, filósofo médico, filósofo escultor, músico, né? E hoje a gente brinca que o filósofo é um louco que diz qualquer coisa para se chegar a qualquer lugar, porque na verdade muito do que eles falam não faz muito sentido. E eu quase acho que isso é verdade, quando eu escuto filósofos como a Márcia Tiburi vir dizer assim, não, eu vejo uma lógica no assalto, porque o assaltante vai tomar algo da sociedade que ele não pôde ter. Mano, isso não faz sentido pra mim, né? Você vê a lógica no assalto, não existe lógica. É algo totalmente fora de lógica. Se você tem dinheiro, você compra. Se você não tem, você trabalha para roubar o dinheiro. Você não vai roubar ninguém. Aí vem o filósofo dizer que isso é algo normal, que a gente tem que aceitar isso. Então, a filosofia é tida por muitos como a mãe de todas as ciências. Mas chegou em um ponto em que os cientistas tentaram exterminar essa importância da filosofia, né? A academia científica começou a refutar essa academia. A exemplo disso, a gente tem um prêmio Nobel de física, né? O Stephen Hawking, cara best-seller, design do universo, ele escreveu muita coisa interessante, mas também escreveu algumas coisas não tão interessantes assim, como essa máxima de a filosofia está morta. Nem se deu conta o gênio de que essa foi uma afirmação absolutamente filosófica, porque uma vez que você não consegue provar cientificamente a morte da filosofia, então essa foi uma afirmação filosófica e ele caiu num dilema, né, num paradoxo que ele mesmo criou. Então, por quê?
a ciência quis tanto acabar com a fidedignidade, né, com o respeito que a filosofia teve ao longo de todos os anos, né, ao longo da existência humana. A gente está falando aí de mais de 3.000 anos de existência praticamente. O Papa João Paulo II, ele discorreu algo a respeito disso. Ele, no proêmio, né, da encíclica feita por ele, Fides et Ratio, a fé e a razão, escrita em 1998, ele mencionou que a fé e a razão constituem como que duas asas pelas quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade. Então, peraí, né? Fé e razão. Como é constituída a razão? Esse foi um tema central da filosofia ao longo de todos os tempos. Então, se você rompe esse pilar, se você quebra esse pilar, automaticamente você quebra a elevação do espírito humano. E a quem interessa o rompimento da elevação do espírito humano? A pessoas que querem nos manter presos a esse mundo físico apenas. Porque eu não sei de que religião, né, você que está me assistindo frequenta, pertence, e isso também não é relevante para mim, porque para mim o sincero é a gente entender que estamos sujeitos a determinações de forças que não entendemos e que são superiores a nós, como morrer, nascer. São coisas que fogem da nossa competência, mas, no entanto, acontece mediante algumas forças biológicas, forças, né, metafísicas. Você pode definir como você quiser, mas o importante é que a gente tem que ter esse pensamento de que somos oriundos de uma força maior, né? Porque é essa força que nos faz seguir firmes e procurar sempre nos elevar, né? Mas para algumas pessoas é melhor nos mantermos aqui. E ao invés de a gente reverenciar a essa força sobrenatural, a essa força suprema, a Deus, a Buda, a Maomé, não importa. Para algumas pessoas, ao invés de você reverenciar a essas forças, é muito mais importante você reverenciar ao que eles chamam de poder político, democracia, Estado. Então, para isso, o conhecimento e a religião tem que, não vou dizer acabar, mas tem que enfraquecer em nossas mentes. Se possível, a gente pensar da maneira que eles preferem. Por isso a gente acha que o Estado tem que ser laico e eu não posso falar de religião porque isso vai influenciar, assim como também, né, a gente vê alguns debates a respeito de práticas que deveriam ser muito individuais, como, né, a prática amorosa, o sexo, em um nível muito raso, muito profano, ao invés de profundo. Então, esse é o ponto de reflexão. Por que acabaram com a filosofia? Por que tentaram matar a filosofia? Por que tentaram fazer a gente achar que ela não era importante? E quando, na verdade, toda a evolução do pensamento crítico do homem se deu às custas da filosofia. E no momento em que ela se ausentou do cenário, a nossa evolução passou a ser meramente tecnológica. Já não temos mais aquele alto valor como ser humano. A vida humana pouco vale para muitas pessoas. Lógico que não é o meu caso, eu também espero que não seja o seu. Mas no contexto geral, se mata por muito pouco. Se faz muito pouco esforço para perdoar. E essas foram coisas que elevaram o espírito humano. Então fica o ponto de reflexão. Vale a pena estudar filosofia? Eu diria que sim.